Entrevista. Você sabe o que é compliance? Esse é o tema da entrevista de hoje realizada pela repórter Samantha Flor. Acompanhe. Eu estou com a Paula Braga, especialista em compliance e compliance em digital. Paula, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Olá! Eu que agradeço a oportunidade de conversar sobre o tema que me é tão caro e participar desse programa. Paula, o que é compliance? Boa pergunta. Na verdade, compliance é uma palavra que vem da legislação americana, do direito americano e do inglês. Ela decorre do verbo to comply. O que é esse verbo e por que existe essa palavra que ficou compliance, né, para todo efeito, para todo o globo terrestre, mas ele advém do verbo to comply. E o que é to comply, né? To comply é estar em conformidade, cumprir. Então, o verbo vem do inglês, to comply significa cumprir. E compliance, nesse contexto empresarial que nós vivemos, significa entrar em conformidade com as regras, os regulamentos, as legislações, para que a empresa possa ter um sistema de governança eficaz. É basicamente, de uma forma bastante objetiva, é isso que é compliance. Como funciona o compliance em uma empresa? Bom, conforme eu disse, compliance nas empresas, a gente tem alguns frameworks de trabalho, né? Eu vou passar mais ou menos do começo até o programa de compliance implementado. Então, como se começa, né, nas empresas? A gente precisa entender qual é a estrutura organizacional da empresa. Qual é a cultura da empresa? Quais são os valores, missão, valores e objetivos da empresa? Então, a primeira forma é entender esses pilares. Depois de entendido esses pilares, a gente precisa tratar na sensibilização da auto-administração. O que é isso? Se a gente vai implementar dentro de uma empresa regras de conformidade, de compliance, que é estruturação de um programa de compliance, com as suas devidas políticas e regulamentos, a gente precisa da auto-administração para que a auto-administração se envolva nesse propósito. E uma vez que ela se envolva nesse propósito, a gente consegue trazer o tom from the top. O que é isso? É um pilar, é um princípio em compliance muito conhecido, o tom from the top, que a auto-administração precisa estar engajada, ela precisa ser o tom da liderança. A liderança precisa dar o norte, o líder, ele precisa dar o norte. Então, começa por aí. E aí, como a gente faz? Tem alguns frameworks, a gente usa bastante uma ISO, a ISO 37001. Nesta ISO, ela traz todo o framework da legislação antissuborno. A gente também tem a legislação de compliance, que é publicada em 2013. Então, a gente utiliza esses atos regulatórios, né, tanto a legislação de compliance quanto a ISO, como referência no framework e começa a trabalhar na implementação. Como se dá a implementação? A gente tem as entrevistas com as áreas para entender quais são os principais riscos de compliance dentro daquele negócio. Porque pode existir um risco de compliance concorrencial. O que seria isso? Uma relação entre as empresas, onde você tem uma questão concorrencial envolvida. Pode existir um risco de compliance trabalhista, onde você tem questões relacionadas a assédio ou questões relacionadas a uma conduta inadequada. Você pode ter um risco de compliance ambiental, questões relacionadas ao meio ambiente, a descumprimento de regulação ambiental. Você pode ter uma questão financeira de compliance. Então, você precisa mapear aonde estão os principais riscos de compliance. Uma vez que você mapeia esses riscos através das entrevistas, você consegue identificar quais são os principais riscos através de uma análise, né, que a gente chama gap analysis, ou mapa de risco, e a partir dali você consegue começar a construir as políticas mitigando tais riscos. Porque qual é o papel da área de compliance? É proteger, ser o guardião das normas, o guardião da conformidade, o guardião da ética, o guardião da integridade. Então, para que ele possa guardar, ele precisa conhecer. Então, funciona mais ou menos por aí. Aí você cria
as políticas. Depois desse mapa, você cria as políticas e os códigos, e começa normalmente pelo código de conduta, precede missão, valores, né, do negócio, depois o código de conduta. O código de conduta, ele é aplicável a todos os stakeholders. Quem são os stakeholders? Todas as pessoas envolvidas naquele negócio, colaboradores, fornecedores, clientes, todas essas pessoas dentro desse entorno. E do código de conduta você faz diversas outras codificações ou regulamentos, dependendo do modelo do negócio que você está envolvido. E aí é por isso que você chama a questão de cultura, porque tem empresas que você tem questões regulatórias. Então é um mercado altamente regulado, como por exemplo o mercado financeiro, onde você é obrigada a seguir, além dessas normas que eu mencionei, outras normas esparsas. Então, você faz esse apanhado de normas e aí, ok, você cria as estruturas, cria o comitê de compliance, composto quem compõe o comitê, você vai ajudar a escolher quem compõe o comitê. Normalmente tem algumas áreas chaves, mas pode ter áreas pontuais para cada negócio, dependendo do risco do negócio, que você já vai ter enxergado lá atrás no mapeamento. Então, é um programa, é uma jornada. Depois que você criou esse comitê, criou as políticas, muito bem. Agora, o que precisa ser feito? Treinar as pessoas, publicar as políticas, fazer a relação de conscientização, que é um pilar essencial, a educação. Porque não adianta criar norma e dizer, olha, não é permitido, por exemplo, um pagamento de um brinde acima de R$ 200, se você não publicou, se você não treinou, se você não explicou as suas áreas, que neste novo negócio, neste cenário brasileiro, não é mais permitido, por exemplo, a obtenção de vantagens, de brindes com valores excessivos, viagens. Isso tudo faz, por exemplo, parte de uma política, de um código de conduta dentro de uma empresa, na parte de pagamento de brindes ou oferta de brindes. Então, você precisa treinar as pessoas. E treinamento é a matriz essencial, porque compliance, ele tem um objetivo maior, transcendente, eu chamo, que é um pouco do propósito, porque que nós profissionais nos apaixonamos pela área, que é o propósito de fazer as coisas do jeito certo, com integridade. As empresas são obrigadas a implementar programas ou departamentos de compliance? Depende, né? Como boa advogada, a gente diz depende. Por que depende? Porque depende do cenário regulatório que essa empresa está envolvida. Então, por exemplo, uma empresa que trata com agente público é obrigada pela legislação a ter um programa de compliance. Um banco é obrigado pelo sistema financeiro que regula ter um programa de compliance. Outros segmentos também têm as suas obrigações esparsas. Então, alguns negócios são obrigatórios, outros não. Esses que não são obrigatórios é uma boa prática. Por quê? Porque na cadeia, e aí na cadeia mesmo de transações negociais, do grande cliente ou do grande fornecedor, existem os fornecedores dentro do entorno daquele hub. E normalmente os programas de compliance, eles comprometem e obrigam o fornecedor grande, os subcontratados, na primeira, segunda, às vezes até na terceira cadeia de contratação. Então, ele gera um efeito, que eu chamo de um efeito borboleta, ou um efeito ao entorno, que se você tem um fornecedor grande que presta serviço para o governo, e você presta serviço para esse fornecedor, você é obrigado a também ter um programa de compliance. Se você presta serviço para um banco, você é obrigado a ter um programa de compliance. Então, no final do dia, nesse cenário de saúde empresarial, onde a governança é um pilar, e a gente sabe que governança é um valor para o negócio, porque o investidor, quando entra num negócio, ele precisa ter segurança jurídica, segurança dos seus processos. E o programa de compliance, bem feito, com eficácia, traz essa segurança. Qual a diferença entre compliance e auditoria? Compliance, como eu disse, é a criação das regras, a implementação das regras, o treinamento, a sensibilização. A auditoria, ela serve num outro momento. Qual momento? Ela vai confirmar se essas regras e esses controles são eficazes. Ela vai confirmar a eficácia dos controles internos e dos controles de compliance. Empregadas e empregados podem ser demitidos por justa causa em caso de descumprimento de regras determinadas pelo compliance? Excelente pergunta.
Aliás, é uma pergunta que está muito em voga. A gente hoje, né, assim, eu acho que nesse século e nesses últimos 12 anos que a gente está vivendo aí, desde a legislação anticorrupção, 12 anos em 2025, que a legislação é de 2013, a gente teve um avanço muito grande. E esse avanço, ele trouxe também obrigações para os colaboradores. Essas obrigações, elas estão estampadas no programa de compliance, num código de conduta. Hoje, além do programa de compliance na sua essência, a legislação, nós temos também a legislação contra assédio, que foi uma conquista deste milênio. E essa legislação contra assédio, ela é clara no sentido de que o que é permitido e o que não é permitido e o que é considerado assédio, tanto moral quanto sexual. E um descumprimento dessa legislação ou um descumprimento de um programa de compliance com disposição expressa no Código de Conduta, o que é disposição expressa? É lá, não pode pagar brindes acima de tantos mil, não pode contratar com partes relacionadas. O que são partes relacionadas? Eu tenho uma empresa e aí eu tenho uma pessoa da minha família, uma pessoa do meu grupo de negócios que tem uma outra empresa e eu, na qualidade de administrador, tomo a decisão de contratar essa pessoa, que eu tenho um vínculo. Não pode ser em primeiro grau, segundo grau, dependendo do programa. Isso tudo é motivo de demissão, sim, por justa causa. Desde que, e aí é um tema bastante complexo, casual, caso a caso, depende do caso concreto, porque as evidências precisam ser muito claras. Porque se não forem muito claras, há um risco aí depois de uma reversão dessa justa causa. Então, esse processo todo de desligamento por justa causa é um processo que existe, respondendo pragmaticamente. É possível, sim, desde que sejam respeitados todos os requisitos, tanto da legislação trabalhista, quanto das evidências da não conformidade ao programa de compliance. Inclusive, a gente tem visto aí na mídia temas aí com grandes emissoras e outros segmentos, né, na indústria bancária, de desligamentos de alto escalão por descumprimento de programa de compliance. Porque, então, é possível sim, é possível desde que respeitados os requisitos da legislação trabalhista e as evidências. E tem que ser feito de uma forma muito cautelosa, com respeito a todas as partes envolvidas. Eu conversei com a Paula Braga, especialista em compliance e compliance digital. Paula, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Eu que agradeço, foi uma honra e fico à disposição.